Tudo começa quando o Bruno chega na casa da Vitória para esperar a reunião que seria no dia seguinte, e ao entrar o Ezequiel lhe dá boa noite e o Bruno, com os abusos dele, ele fala que já está ficando cansado desses boa noite dele e já vai logo perguntando onde que está a mãe dele. O Ezequiel diz que agora mesmo ele vai lá avisar que ele chegou, mas nem precisa, porque a Vitória chega nesse momento e diz ao Ezequiel que não precisa, agradece a ele e diz ao Bruno que estava esperando por ele. O Bruno, todo frio, ele diz que está bom e pergunta o que ela queria para começar. O Ezequiel pergunta se ele e o Bruno vai voltar para casa, mas nem termina de falar e o Bruno já dá-lhe um grito perguntando o que isso interessa a ele, e a Vitória pede ao Bruno que por favor ele não comece, e o Ezequiel diz que só está perguntando para poder verificar se lá no chalé dele está faltando alguma coisa. O Bruno responde que ele não quer nada e que só veio ali para a reunião no dia seguinte e que assim que terminar ele vai embora. A Vitória diz que lamenta muito, mas que a reunião foi transferida para depois do dia seguinte e deixa o Bruno irritado, perguntando aos gritos porque ela só veio dizer isso a ele agora. A Vitória continua seguindo o plano e ela diz que na verdade ela não sabia e que há algumas horas o Hernan ligou para informar a ela que ele tinha uma cirurgia de emergência e que não podia estar presente na reunião. O Bruno continua sem educação, dando um monte de grito e pergunta por que ele não faz logo essa reunião sem ele. Mas a Vitória diz que não é possível, porque na ausência do presidente da empresa é necessário chegar ali a um acordo entre os sócios, e o Bruno pergunta que acordo é esse. A Vitória diz que existe uma proposta para expansão internacional e o Bruno, revoltado demais, ele diz que está bem, que seja lá como for. Depois ele grita com Ezequiel para que ele leve alguma coisa para que ele coma lá no chalé dele, mas que isso seja rápido, que ele ande, que ele mexa esse esqueleto velho dele que não serve para nada. O Ezequiel diz que tá bom, que fará isso agora mesmo e sai, e a Vitória, logo depois que o Bruno se vai, ela se benze e agradece a Deus, pega o telefone, liga para o Alessandro e diz tudo a ele. O Alessandro, por sua vez, ele agradece a ela e pergunta se então no dia seguinte o Bruno não será um problema. A Vitória diz que não, mas que também não sabe mais por quanto tempo ela vai poder segurar ele, e o Alessandro diz que tá bom e que ela tente achar outra desculpa, porque ele precisa de tempo para sondar o terreno e investigar como que estão as coisas com a Maria José, se aproximar dela um pouco mais, e que, aliás de tudo, ele e a Paula têm certeza absoluta que ela é sim a Maria José. A Vitória se choca e pergunta como que eles têm certeza, se eles viram ela e se ela conheceu eles. O Alessandro diz que sim, que viram ela, mas que para ela eles dois são desconhecidos. A Vitória fica pasma, sem acreditar que moído da gota é esse, e o Alessandro pergunta se o Fernando investigou sobre a suposta empresa em que o Bruno está trabalhando. A Vitória diz que sim, que ele está fazendo isso, e o Alessandro pede para que quando ele descobrir, que ele peça para que ele ligue para ele, por favor, dá boa noite e desliga o telefone. Logo depois ele diz a Paula que no dia seguinte eles têm o campo limpo porque o Bruno já voltou para a cidade, e a Paula pergunta então o que eles vão fazer. O Alessandro diz que o que eles vão fazer é o que eles já tinham planejado, porque agora é hora de fazer muitas perguntas e obter respostas, e pede para que ela siga bem o plano e não esqueça que na frente da Maria José eles dois são irmãos e que são da capital do país e que eles estão ali para tirar alguns dias de férias. O Alessandro continua falando para ela não esquecer que ele é fotógrafo e que ela, a Paula, é sua irmã e sua assistente, e que os dois trabalham juntos para um jornal colhendo informações, e pergunta se ela compreendeu. A Paula responde que sim, e já no dia seguinte a Paula chega até a casa da Sandra, vê a Helena, dá oi e pergunta se a Sandra está. A Helena diz que não, porque ela foi ver o avô dela e pergunta quem é ela. A Paula nesse momento já não é mais a Paula, e sim a assistente do Nicolas, que é o Alessandro. Ela responde que o nome dela é Esther e que conheceu ela, a Sandra, no dia anterior, e que ela, a Sandra, acompanhou ela até a sua casa. A Helena diz que sim, que agora ela se lembrou e pergunta se ela quer esperar por ela. E a Esther pergunta se será que ela, a Sandra, vai demorar muito. A Helena diz que não sabe, mas que enquanto isso elas podem ficar ali conversando, porque ela gosta muito de conhecer as amizades da filha dela, e pergunta se ela quer entrar.
Nitidamente dá pra ver a Paula ali revoltada por dentro, doida pra pular nos cabelos da Helena, mas ela se segura e aceita entrar. E logo depois de uma conversa muito longa com a Helena, a Sandra chega nesse momento, fica muito feliz ao ver a Esther ali e pergunta o que ela está fazendo ali. A Esther responde que veio ali para saber dela e que a mãe dela lhe convidou para entrar, e a Sandra pergunta como que ela está. A Esther responde que está muito bem. Depois a Esther, olha para Helena e diz que tem asma e que herdou isso da mãe dela, que era muito fraca, coitadinha. E a Helena diz que é muito bom, que ela está bem, e depois pergunta a Sandra como que o avô dela está. A Sandra responde que ele está bem e depois pergunta a Esther se ela quer sair um pouco para caminhar. A Esther responde que sim e que já ia dizer a mesma coisa, e quando elas vão saindo, a Helena tenta questionar e a Esther diz que vai trazer ela daqui a pouco. A Helena diz que tá bom, mas que elas não demorem, e fica ali bem pensativa, e ao sair a Esther fala que parece que a mãe dela não gosta que ela saia com ela. A Sandra fala que não é nada pessoal, mas é porque ela se preocupa muito com ela, mas que o ruim disso é que às vezes ela leva isso muito a sério de cuidar dela e faz com que ela se sinta muito presa, e que acima de tudo ela não conhece ninguém ali com a idade dela. A Esther pergunta o porquê e a Sandra fala que é porque ela morou na Espanha por muitos anos e depois ela ficou muito doente. E a Paula tira onda de doido a fim de colher o máximo de informações. Ela pergunta a Sandra se ela ficou doente e doente de quê. A Sandra responde que esteve muito mal e que não gosta de falar sobre isso, e a Esther chama ela para que elas vão até a casa dela beber alguma coisa, e a Sandra questiona perguntando se o irmão dela não está lá, não é? A Esther pergunta o que tem isso. A Sandra responde que é porque ele possa estar lá com alguém e que as duas vão chegar assim, interromper ou até mesmo incomodar. Esther fala que não e depois pergunta se ela está achando que ele tem namorada, e já responde que não, que ele é um solteirão muito cobiçado, mas que ele, o Nicolas, não sai com ninguém. Já o Alessandro, que agora tem um disfarce de Nicolas, ele está todo agoniado, e quando ele sai, ele dá de cara com sua amada, ele dá oi e diz que isso é uma grande surpresa. A Esther diz que convidou a Sandra para tomar um refresco, e a Sandra diz logo se ele tiver alguma coisa para fazer, mas o Nicolas nem deixa ela terminar de falar e diz que ele não tem nada para fazer, e pergunta se ela quer beber alguma coisa, uma água, um café, um refresco. E daí já começamos a ver uma grande diferença, porque se tivesse sido o Bruno, como ele já fez, ele teria oferecido a ela uma lapada de cana, e a Sandra diz ao Nicolas que aceita sim um cafezinho. O Nicolas diz que tudo bem e pede que, por favor, o Lúcio leve um café para a sala, e depois lhe agradece. E é aí onde inicia uma conversa que será o início da queda dos flagelados como a Maura, a Helena, o Gruden e todos os aliados, principalmente o suvaqueira do Bruno.